para ele responder. Ok. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. E muito bem-vindos a essa turma grande, inclusive aqueles que não estão presencialmente conosco, mas estão sempre conosco. Então, muito bem-vindos também aos que assistem. E hoje nós temos, então, uma continuação do capítulo 15, que nós iniciamos na última reunião, que é sobre o instante santo. E hoje, na segunda sessão, que é o fim da dúvida, na página 323, nós vamos aprender mais um aspecto ou mais uma característica do instante santo. E para nós iniciarmos, então, essa nossa reunião, depois eu quero falar um pouquinho antes da leitura sobre o instante santo, então, para a gente iniciar de fato, para a gente buscar essa nossa meta, vamos já iniciar fazendo a nossa internalização, a nossa entrega de meta, que a gente já tem por hábito fazer, não como um ritual ou uma rotina, mas porque nos ajuda a nós nos concentrarmos na nossa meta dessa hora. Diante dos pensamentos mais tranquilos, que às vezes são auxiliados por uma respiração mais pausada, nós buscamos aquietar os barulhos mentais, aqueles pensamentos que estavam fervilhando na mente, que a gente vem da agitação do dia a dia. Aquietamos isso e colocamos agora a nossa vontade na disposição para que o Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso professor durante essa nossa hora de estudo, para que possamos transformar isso na nossa prática cotidiana, esse conteúdo que vamos receber hoje. E gratidão antecipada já ao Espírito Santo por ser o nosso professor. Então, colocada assim a nossa meta de que o Espírito Santo nos oriente nessa nossa hora, que nós vamos estudar então aqui o fim da dúvida, só quero trazer um pequeno comentário sobre o instante santo, já que esse é o tema desse capítulo. E hoje, especificamente, vamos falar do Espírito Santo, do instante santo, e eu quero fazer um paralelo com ele ao perdão, no seguinte sentido: o instante santo, que é aquele instante que nós vamos mentalmente, nós largamos o sistema do ego e vamos ao Espírito Santo, que nós aceitamos o Espírito Santo, isso pode ser dito também que é o perdão. Então, o que o perdão faz? O perdão, para acontecer, para desfazer, o perdão desfaz todo o mal entendido que o ego nos apresenta. Então, ele desfaz aquilo que o ego faz. No instante santo, é quando nós praticamos esse perdão, porque o perdão só pode acontecer no instante santo. Por quê? Porque o instante santo é a escolha pelo Espírito Santo. Então, esse instante santo, ele se compara ao perdão no seguinte sentido: esse perdão que nós praticamos no nosso dia a dia, em cima dos nossos casos específicos, eles são a prática do perdão, eles desfazem já aquilo que a gente leva ao Espírito Santo, mas ele não é o perdão completo. Por quê? Porque a gente ainda retém outras coisas no nosso inconsciente. Nós estamos perdoando em conta-gotas, pedacinho por pedacinho, aquilo que vai subindo do inconsciente para a mente consciente. Isso a gente vai perdoando. O curso também diz que, na verdade, só existe um único perdão, que é aquele perdão final que a gente fará, obviamente, com o Espírito Santo, onde tudo é desfeito. Então, dentro da prática de aprender esse único perdão, tem os perdões do dia a dia. O instante santo funciona da mesma forma.
o que nós fizemos no nosso dia a dia, esses instantes santos que nós temos, são a prática do instante santo verdadeiro, do único instante santo que nós precisamos para o despertar, para voltarmos a nos reconhecer como Cristo, para deixar totalmente de lado esse sonho. Então, em realidade, assim como só existe um perdão, só existe um instante santo. Por outro lado, como a linguagem é limitada, nós também chamamos de instante santo a nossa prática, na qual nós estamos aprendendo como a prática dos instantes santos que nós temos a cada vez que a gente pensa aqui com o Espírito Santo, para chegar a esse único instante santo. Assim como é com o perdão. Com a nossa prática do perdão, de pedacinho em pedacinho, a nossa mente vai limpando até nós termos condições de permitirmos o perdão final, que é o único perdão real. Assim também o instante santo. Cada instantezinho santo que nós praticamos aqui com o Espírito Santo, nos deixa com a prática mais próxima para finalmente escolhermos o real instante santo, que é o instante onde o nosso despertar acontece. Por que eu estou trazendo essa prévia aqui sobre o instante santo? Porque no texto de hoje, Jesus vai se referir aos dois, tanto aquele instante santo único, aquele final, quanto a nossa prática dos instantes santos. Só que Jesus, ele traz isso implícito no texto, mas não está de forma explícita. Por quê? Existe aqui essa técnica que eu chamaria aqui, bem a propósito, feito por Jesus com o Espírito Santo, para que nós possamos entregar o nosso pensamento ao Espírito Santo, para compreendermos isso, para entendermos quando que Jesus fala da prática do instante santo e quando que ele fala do único instante santo. Então, diferenciado isso, talvez durante a leitura eu ainda precise reforçar quando que ele está se referindo à prática do instante santo, que é o que nós todos já praticamos e viemos praticando e que nos é recomendada a praticar cada vez mais para chegarmos naquele único instante santo, que é o instante final, que é a troca da ilusão pelo conhecimento. Então, colocando isso, acho que a gente está pronto para iniciarmos, de fato, a nossa leitura comentada sobre o texto de hoje. Reforçando que é do capítulo 15, seção 2, o fim da dúvida, 323. E o fim da dúvida se refere ao efeito do instante santo. E Jesus começa, então, esse texto dizendo que a expiação tem lugar no tempo, mas não é para o tempo. O que ele está dizendo aqui? Que a expiação, ela acontece aqui na ilusão, na nossa experiência de tempo, mas a expiação não é para o tempo. Ela não salva o que está dentro do tempo, porque tudo no tempo é ilusório. Ela salva a nós que transcendemos isso, nós que não somos do tempo, mas nós pensamos que estamos no tempo. Por isso que a expiação é um plano de Deus, através do Espírito Santo, para nos alcançar dentro do tempo, mas alcançar o nós que está fora do tempo. Por isso que a expiação está fora do tempo, ela não é para o tempo. O tempo, ele é ilusório, então não há o que salvar no tempo. Estando em ti, ela é eterna. Então, a expiação, por que ela está em nós? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, nós só precisamos acessá-la, e o princípio da expiação é eterno. Ele existiu mesmo antes da ideia de separação de Deus, e também existirá eternamente. Que o princípio da expiação, que ensina que nós não temos como nos separar de Deus, que nós nunca nos separamos, de fato, da nossa fonte de vida, de Deus. O que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado pelo tempo. Tu também não estás. Então, o que contém a lembrança de Deus? Para nós,
Aqui dentro do sonho, da ilusão, a única coisa que contém a lembrança de Deus é a expiação. Porque a expiação é sinônimo da lembrança do Espírito Santo para nós, da nossa realidade em Deus. Então, por isso que o que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado ao tempo. Então, o tempo, ele não afeta essa lembrança do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está fora do tempo. Ele transcende, ele está acima do tempo. E nós também assim o somos, porque nós somos criação de Deus e não essa imagem projetada pelo ego. A imagem projetada é mutável, nasce e morre, mas o nosso ser real, quem nós de fato somos, isso não está limitado pelo tempo. Pois a não ser que Deus seja limitado, tu não podes ser. Isso também é muito óbvio, porque se Deus é ilimitado pelo tempo, e nós estamos contidos dentro de Deus, nós somos a extensão de Deus, a qual ele não se separou, a qual está em Deus, e Deus é ilimitado, e nós estamos dentro de Deus, então, obviamente, nós também somos ilimitados, tanto quanto Deus. Um instante oferecido ao Espírito Santo é oferecido a Deus em teu nome, e nesse instante irás despertar gentilmente nele. Então, aquele instante que há pouco estava explicando, aquele instante final, um único instante no qual nós vamos, de fato, oferecer a nossa mente completa, sem nenhuma reserva, sem nada inconsciente escondido, em completa abstração do nosso ser. Nós vamos oferecer esse único instante ao Espírito Santo. O Espírito Santo oferece esse instante de volta a Deus em nosso nome. E nisso, quando nós voltarmos à lembrança de Deus, automaticamente nós despertaremos dele. Porque lembrar de Deus e despertar em Deus são sinônimos. No instante abençoado em que abandonares todo o teu aprendizado passado, o Espírito Santo rapidamente te oferecerá toda a lição da paz. O que pode tomar tempo, quando todos os obstáculos ao aprendizado tiverem sido removidos, então, assim, naquele instante santo completo, naquele único instante santo final que divide entre a ilusão e o despertar. Quando nós oferecermos isso em completeza total ao Espírito Santo, automaticamente ele, no mesmo instante, nos ensinará a lição de paz. Toda a nossa volta será ensinado num instante. Por quê? Porque se não há mais nenhum obstáculo que impede a aprendizagem na nossa mente, tudo acontece num instante, porque não existe o tempo de fato. O tempo só existe enquanto restar um único obstáculo que nós ainda estamos segurando para a não entrega completa ao instante santo. No instante santo que nós entregamos sem nenhum obstáculo, no mesmo instante, naquele instante, toda a aprendizagem da volta estará completada, porque não tem como ser diferente. E aqui no 1.9, a verdade está tão além do tempo que acontece de uma só vez em sua totalidade. Então, por que num único instante nós recordaremos totalmente do nosso ser em Deus? Porque a verdade não é parcial, ela é completa. Se nós recebermos a verdade, ela instantaneamente, no mesmo instante, ela vem a ser conhecida completamente. Ela não tem passos de aprendizagem como o sistema do ego teve, ou como nós estamos aqui aprendendo a aceitar esse instante de volta. Então, nós, com a nossa prática de instantes santos, nós estamos aprendendo a como fazer esse único instante santo. Pois, como foi criada a verdade, como foi criada a una, a sua unicidade não depende do tempo em absoluto. Então, a verdade é. E quando ela vem, ela não tem como vir parcialmente, porque daí ela não seria verdade, se ela pudesse ser fragmentada. Ela é ou não é conhecida.
Então, por isso que no único instante, toda a volta à consciência do céu acontecerá num único instante, no instante santo verdadeiro, aquele completo. Não te preocupes com o tempo e não temas o instante de santidade que removerá todo o medo, pois o instante da paz é eterno, porque é sem medo. Então, aqui o que ele está dizendo, o que nos impede de termos esse instante completo é porque ainda existem resíduos de medo na nossa mente. Porque o instante da paz ou o conhecimento do céu, ele vem instantaneamente a nós no momento que não houver medo, porque é o medo que afasta ou que impede que a verdade venha a nós. Porque o medo, ele ocupa o mesmo lugar na nossa mente que a verdade precisa ocupar. Então, por isso que Jesus nos pede para nós não nos preocuparmos com o tempo, porque no instante que nós largarmos o medo, tudo voltará de novo à eternidade, a quem nós de fato somos. E o tempo não consegue interferir com isso. Então, no 2:3, esse instante virá, sendo a lição que Deus te dá através do professor que ele indicou para traduzir tempo em eternidade. Então, é a lição que o Espírito Santo, que é o professor que Deus nos enviou, nos dá. Bem-aventurado é o professor de Deus, cuja alegria é ensinar ao Filho Santo de Deus a sua santidade. Então, bem-aventurado é o Espírito Santo, cuja alegria é ensinar a nós, que somos o Filho Santo de Deus, sobre a nossa própria santidade. Porque no momento que nós acreditamos na separação, nós esquecemos da nossa santidade. Nós passamos a acreditar que somos culpados. Então, no lugar da santidade, nós colocamos culpa. E a culpa trouxe medo. E o medo permitiu ao ego essa saída de fragmentar a mente em bilhões de consciências, que é a condição que nós estamos presos atualmente, numa consciência individual. A sua alegria não está contida no tempo. O seu ensinamento é para ti, porque a sua alegria é tua. Então, o Espírito Santo é também o Espírito feliz de Deus. Só que a alegria dele, ela está no nosso ser real, está no céu, não aqui no tempo, não aqui na ilusão. Então, o Espírito Santo até nos ajuda aqui na ilusão, sim, mas para nós termos condições de aprender que a nossa realidade está no céu. E não para aumentar a nossa crença na ilusão. Jamais o Espírito Santo tem um foco voltado a nos trazer alegrias aqui na ilusão que sirvam para nós nos aprisionarmos mais ainda. Então, ele busca sempre a liberação para o nosso ser e nunca o aprisionamento. Através dele, né, através dele estás diante, através do Espírito Santo, então, estás diante do altar de Deus, onde ele gentilmente traduz inferno em céu. Pois é só no céu que Deus quer que estejas. Então, quando nós estivermos com a nossa mente voltada somente ao Espírito Santo, automaticamente nós estaremos diante do altar de Deus. Porque é lá que Deus quer que nós estejamos, e é lá que o Espírito Santo está, e lá nós de fato também estamos, mas não na nossa consciência fragmentada. Na nossa consciência fragmentada, nós estamos aqui presos num corpo, numa imagem projetada num ego, num corpo físico. Quanto tempo pode levar para estares onde Deus quer que estejas? Pois estás onde sempre estiveste e onde estarás para sempre. Tudo que tens, tens para sempre. Então, quanto tempo leva para nós voltarmos a estar conscientes do nosso ser?
um único instante. Não existe graduação nisso, não existe degraus para isso. Existem aprendizagens em degraus na aprendizagem de nós querermos isso, porque nós ainda temos medo, então temos que desfazer o medo primeiro, para querer 100% só isso. Enquanto houver um único resquício de medo na nossa mente, nós não temos capacidade de querer totalmente, porque o medo impede isso. Então, na nossa aprendizagem tem degraus, mas na escolha de fato de nós nos reconhecermos onde Deus quer que esteja, que é contido em seu espírito, que é contido nele mesmo, não leva tempo nenhum. É num instante santo. O instante abençoado se prolonga para abranger o tempo, assim como Deus se estende para abranger a ti. Então, o céu é um instante santo constantemente. E esse instante santo, ele se estende para dentro da ilusão para nos alcançar, através do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos contidos dentro de Deus, embora que o instante santo nos alcance aqui na ilusão. Tu, que passaste dias, horas e até mesmo anos acorrentando os teus irmãos ao teu ego, em uma tentativa de mantê-lo e sustentar sua fraqueza, não percebes a força, a fonte da força. O que Jesus está dizendo aqui? Quando que eu estou acorrentando o meu irmão? Por horas, por dias ou por anos? Quando eu não perdoo o meu irmão. Quando eu acredito que ele é o culpado. Quando eu não tenho a mínima vontade de olhar além da ilusão para o ser real dele. Então, aqui, Jesus, que nos conhece muito bem as nossas resistências na nossa mente, ele sabe que nós ainda temos resíduos de mágoas, resíduos de situações das quais nós não queremos abrir mão e que acorrentam o nosso irmão ao ego, que nós estamos dizendo que ele de fato é aquilo que eu tenho lembrança do passado que ele fez, e não que ele é o Filho Santo de Deus que está contido em Deus. Na nossa percepção de ver o irmão culpado, de julgá-lo como o culpado por algum sentimento que eu não me sinta totalmente feliz e abençoada, eu estou acorrentando meu irmão ao ego. Eu estou dizendo que ele é o ego dentro dele que fez aquilo, porque não foi o meu irmão que fez o que a minha memória me diz que fez. Foi o ego através dele. Então, Jesus está nos alertando de que quando nós escolhemos a isso, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos numa tentativa de manter o ego e sustentar a sua fraqueza, sustentar o ego, ao invés de perceber a fonte da força, ao invés de perceber o poder de Deus na nossa mente através do Espírito Santo, nós escolhemos a fraqueza do ego. E isso nós fizemos a cada vez que nós, no nosso sentir, ainda achamos justo pensar que o irmão fez alguma coisa a nós, que ainda tem alguma coisa que ele é culpado. Então, isso é acorrentar o irmão, o Cristo, ao ego. Eu estou igualando ele a um ego. E nisso é o mesmo, eu estou me igualando ao ego, e na verdade eu não estou fazendo nem isso ao meu irmão e nem a mim. Eu estou fazendo isso para dar poder ao ego, ao invés de reconhecer o poder de Deus. Isso Jesus quer que nós percebamos. Então, a cada vez que houver resistências ao perdão, eu só tenho resistências, não porque eu estou medindo o tamanho do que me foi feito, porque no fundo, eu quero manter o ego intacto. Eu quero sustentar a fraqueza do ego e não a força de Deus. E por que eu ia querer tal coisa? Porque ainda existe culpa na mente, ainda me acho culpada diante de Deus e não quero ficar de frente a Deus, ainda quero fugir.
Então, isso está por detrás da resistência a não permitir que um pensamento da razão diga por que eu devo perdoar o que o meu irmão, na verdade, não fez. Mas que o ego diz o tempo todo, olha o que ele fez para ti, olha como tu é sofredora. Se ele não tivesse feito isso, você estaria bem agora. A tua paz você não tem porque ele fez isso. Então, o ego, isso é a fraqueza do ego. Mas por detrás disso não é o ensaio aqui que é totalmente ilusório que conta. Por detrás disso está o desejo de manter a fraqueza, de manter o ego, porque ainda temos medo de Deus. Ainda temos medo porque não acreditamos que, de fato, nós nunca nos separamos de Deus. Ainda acreditamos na separação. Então, isso precisa ser reconhecido, precisa ser visto de frente e aceito, para, a partir de então, o Espírito Santo poder corrigir esse pensamento. Se nós o escondermos do Espírito Santo, ele não pode fazer nada, porque é a nossa escolha manter esse pensamento. Então, por isso que Jesus o trouxe aqui. Então, quando nós percebermos isso, aqui no 3,6, nesse instante santo, irás desacorrentar todos os teus irmãos e recusar-te-ás a apoiar a sua fraqueza ou a tua própria. Então, no instante que a gente se dá conta disso, que estávamos acorrentando o nosso irmão, que a gente permite que o perdão do Espírito Santo venha à nossa mente dentro do irmão, porque é a mesma mente. Nesse momento, nós estamos liberando do ego o nosso irmão e automaticamente liberando a nós mesmos. Não reconheces o quanto tens usado mal os teus irmãos ao vê-los como fontes de apoio para o ego. Cada vez que eu vejo um mal que um irmão me fez, eu não reconheço o quanto estou apoiando o ego nele. O quanto isso é dizer um sim para o ego, apoiá-lo totalmente. E o quanto isso é fazer o uso incorreto dos irmãos. O quanto isso é usar mal os irmãos. É condená-los e condenar-se a si mesmo, aonde a liberação deveria entrar. Como resultado, esses irmãos a quem nós acorrentamos, como resultado, eles testemunham o ego em tua percepção e parecem fornecer razões para que não deixes que ele se vá. Então, o ego é bem argumentativo. Ele sempre argumenta de que não há razão para perdoar. Então, ele quer nos convencer, só que, na verdade, o testemunho do ego que eu vi no meu irmão, que nem era do irmão, era do ego no irmão, ele está na minha percepção, não está no ego, não está no irmão. Eu vi no irmão, mas de onde que eu vi no meu irmão? A partir da minha mente. Então, o testemunho do irmão, ele acontece na minha mente e não no irmão. É a minha mente que escolhe qual testemunha que ela quer ter do irmão. E se eu escutar ao ego do irmão, aparentemente o ego diz que é o irmão que está fazendo, mas é na minha mente que eu ouço esse testemunho. Porque só existe a minha mente, não existe nada lá fora. Então, na minha mente, e o ego, ele é extremamente cuidadoso em fazer os seus testemunhos e as suas situações para aparentemente parecer justo que eu condene meu irmão. Aparentemente, até parece que ele é culpado, sim, mas esse testemunho de que é justo, isso só está na minha mente, novamente, porque eu escolhi usar mal o meu irmão. Eu escolhi usar ele no ego e não no Espírito Santo. Então, de quem foi a falha? Minha. Eu que ainda decidi pela fraqueza e não pela força. Porque a força libertadora está em Deus. A fraqueza que acorrenta está no ego. E se o meu irmão testemunha na minha mente as coisas do ego, é porque assim eu escolhi. No entanto, né, o irmão,
o irmão são testemunhas muito mais fortes e convincentes do Espírito Santo. Então, no meu irmão tem o testemunho do ego, e todos nós temos nosso histórico de vida para comprovar isso, ou não estaríamos aqui estudando esse curso se não fosse pela necessidade que esse histórico nos trouxe. Mas os testemunhos do ego, como acabamos de dizer, eles têm uma força, mas os testemunhos do Espírito Santo são muito mais fortes no nosso irmão. Se nós escolhermos na nossa mente que nós queremos os testemunhos do Espírito Santo, quando eu vejo no meu irmão, esses testemunhos serão muito mais fortes na nossa percepção. Então, se o ego já parece ser forte para nós, porque a gente aparentemente acha que nem tem como escapar, Jesus está dizendo, os testemunhos do Espírito Santo são muito mais fortes. Experimente. Vá ao instante santo, procure ver o irmão, buscar no irmão, na mente do irmão, que é a mesma da tua, os testemunhos do Espírito Santo. E esses serão muito mais fortes e convincentes. Então, se nós não temos ainda a comprovação disso, é porque não praticamos. Porque se nós assim o fizermos, isso certamente será um fato para nós. E essas testemunhas, elas apoiam a sua força. Então, elas apoiam a força do Espírito Santo. E a força do Espírito Santo é infinitamente maior que a força do ego. Então, por isso que elas são as mais fortes. E aqui, agora, no 5, tem uma coisa que nós não deveríamos nunca nos esquecer para que a gente se convença que o perdão, ó. É, portanto, escolha tua se eles vão apoiar o ego ou o Espírito Santo em ti. Isso, gente, não é o meu irmão que decide, não é o ego que decide. Quem que nós vamos apoiar no irmão? É nossa escolha. Até vou repetir aqui. É, portanto, escolha tua se eles, seus irmãos, vão apoiar o ego ou o Espírito Santo em ti. Qual testemunho eu quero no meu irmão? Isso depende do irmão? Não. Depende exclusivamente de nós próprios. Qual testemunho que eu quero? Por isso que meu irmão é inocente. Se eu vejo ele ainda falando do ego para mim e isso me afeta, claro que o irmão, ele mesmo pode estar equivocado e falando abobrinhas e sendo um comportamento do ego. Mas para mim, eu vejo isso, mas ainda assim eu tenho o testemunho do Espírito Santo que ele não é esse ego. Isso é só o ego. O irmão não é isso. O irmão ainda é o Espírito Santo. Então, olhem como está apenas dentro de nós essa decisão de a quem que nós vamos apoiar, ao ego ou ao Espírito Santo. Isso não está nas mãos do nosso irmão, não cabe a ele. Cabe a nós o que nós queremos apoiar no irmão, mesmo que ele tenha o pior ego que a gente já tenha conhecido na vida. Ainda cabe a nós, se nós queremos apoiar a força do Espírito Santo dentro dele ou essa fraqueza do ego. Então, o irmão é totalmente inocente em relação à nossa decisão de a quem que nós vamos apoiar nele. E obviamente, como eu disse, nós podemos e vamos ter os testemunhos do Espírito Santo na nossa percepção e ainda assim o irmão continuar tendo comportamento egóico. Se não fosse assim, Jesus não teria como nos ajudar, porque Jesus já vê só o Cristo em nós. E como que ele nos deixa o material para nos ensinar a nós a despertar? Porque ele não acredita no nosso ego, mas ele sabe que nós ainda temos ego. Jesus não precisa do curso. Ele sabe que nós somos o Cristo e ele está conosco no céu. Então, ele não precisa. Mas ele sabe que nós ainda não acreditamos nisso. Assim, o nosso irmão, aparentemente, pode continuar tendo comportamento
dentro do ego, porque ele não escolheu ainda o Espírito Santo, mas na nossa mente, o testemunho que nós vamos receber é do Espírito Santo na mente dele. Assim como Jesus recebe o testemunho sobre nós. Jesus não recebe um testemunho de nós que nós somos ego. Tenho certeza disso. Jesus só nos vê como Cristo, como o Filho único de Deus. Porque Jesus, como ele não tem ego, ele só recebe o testemunho do Espírito Santo quando ele nos vê. Mas e como é que ele então pode nos ajudar? Como é que ele pode nos dar um curso que nos orienta como voltar, como corrigir nossa mente, se ele só vê a nossa mente corrigida? Porque ele também já passou por essa experiência e ele sabe que nós não acreditamos ainda. Então, de nossa parte, nós ainda precisamos aprender, mas Jesus já vê só o Espírito Santo. Assim também nós precisamos fazer para com o irmão, independente do que o irmão faça. O João levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Esse testemunho, por exemplo, quando a gente está nas nossas relações ali, conversando com as pessoas no dia a dia, né? Uhum. Principalmente as pessoas que elas não estão num caminho de autorreconhecimento, num caminho espiritual, elas estão compartilhando dos pensamentos do ego, na grande maioria, né? Sim. E nós que estamos nesse trabalho de observação, a gente está ali ouvindo e quando a gente procura receber o que está chegando, automaticamente tem uma parte em nós, né, que eu sinto, pelo menos na minha prática, que está já ouvindo aquilo a partir de um lugar que está reconhecendo que não é verdade. Por exemplo, as pessoas elas estão reclamando de dor ou estão reclamando, estão falando mal de alguém, estão falando da guerra, estão falando da política, estão falando de tal pessoa, ou elas estão reclamando de algum sintoma físico. Se você está bem atento, você já está recebendo aquilo de um lugar de... Existe um lugar da tua mente que está feliz e fica contente simplesmente por receber aquilo e ter uma ciência de que aquilo não é verdade sobre a pessoa. Isso aí é o testemunho que a gente ouve a partir do Espírito Santo no irmão? Isso já é um testemunho que você faz a partir do pensamento de que, embora o irmão acredite, ele está enganado e acredite nisso, mas na verdade ele não é isso. Ele apenas está enganado quanto ao seu pensamento, mas a realidade dele é o Cristo, é o Filho Santo de Deus. Então, por isso que não há julgamento sobre o que ele faz, porque e nem há graduações de mais erro ou menos erro do que ele faz, porque não é a realidade dele. Então, isso é um pensamento que vem a partir já da mentalidade do Espírito Santo. É o pedido de amor, que ou o Espírito Santo vê uma expressão de amor ou o pedido de amor. Então, na verdade, o irmão está expressando um pedido de amor. A Ana também levantou a mão. Obrigada, João. Ing, e continuando assim, nessa mesma fala do João, em que ponto que entra que, na verdade, não existe nenhum irmão lá fora, porque, na verdade, não existe nada lá fora e está tudo na minha mente. Então, quando eu vou olhar que não existe nada lá fora, que é só a minha mente que está percebendo aquilo ali, então, na verdade, qual é a minha responsabilidade de estar vendo o fulano falando mal do Beltrano e falando só de coisa ruim, e reclamando da política, e reclamando da doença? E, na verdade, qual é o ponto que entra aí que, na verdade, não existe nada lá fora e que é a minha mente que está percebendo isso? Exato, mas se isso te perturba, se isso é da minha mente e isso me perturba, então eu tenho material para ser desfeito pelo Espírito Santo. Isso ainda vem lá do inconsciente da ideia de separação e da culpa, e é isso que eu preciso desfazer, a culpa inicial, porque eu acho que ainda estou separado. Então, a minha responsabilidade, na verdade, nós só temos uma responsabilidade nisso tudo, como você citou, Ana, aceitar a expiação para nós mesmos, só. Nós não temos responsabilidade pelo irmão, nem por nós só temos a responsabilidade de aceitarmos a expiação para nós mesmos. Então, esta
nesse grande contexto, essa é a nossa única responsabilidade. Porque se isso tudo está nos pegando, é porque nós ainda não aceitamos a expiação para nós mesmos. O Márcio também levantou a mão. Ana, aqui na minha prática, ficou mais fácil para eu entender isso quando eu passei a compreender que essa minha mente é o Cristo. É porque se eu olho através da minha mente o Márcio, como que eu observo, assim, um exemplo, né? Hoje, se eu tô numa cena tipo essa que o João relatou aí, eu observo as minhas sensações. Então, se o irmão tá falando, lembra, eu não sei se foi aqui que eu contei a história da gasolina. Foi. Se o irmão tá falando e aquilo tá me causando, eu tô concordando com aquilo, eu imediatamente eu falo, olha só, eu também acredito nisso. Olha eu acreditando aqui na falta, olha eu acreditando no medo, acreditando na morte. Espírito Santo, eu quero a realidade aqui sobre nós. Que não é a realidade sobre o Márcio ou sobre ele, é a realidade do Cristo, né? Só que para mim ficou um pouco mais fácil quando eu entendi que só existe um filho pensando o Márcio e a Ana. Então, quando eu tô na cena, eu me lembro desse um filho que tá pensando o Márcio e a Ana conversando. Eu não fico pensando assim, eu não levo a minha mente que é o Márcio tá com a Ana. Mas olha só, existe aqui um filho pensando essa cena. Não pensa na individualidade, né? Isso. Pensa uma mente só. Isso, tanto que uma outra coisa também que hoje já faz parte da minha prática é quando a Ing ela explicou ali agora, né? Inclusive foi ela que me ajudou a entender isso. Ver o Cristo no irmão. E lá no começo eu ficava assim, nossa, tem que ver o Cristo no João. E o João me irritando, eu tinha que ver o Cristo no João. Olha que inferno, vai fazer o quê, né? Eu não vou falar nada, tem que ver o Cristo. Esse João, olha, esses João não são fáceis. Eu tenho que ver o Cristo nessa peste aí. E eu ficava nessa, Jesus, me ajuda a ver o Cristo. Até que um dia eu entendi, tipo, não é ver o Cristo ali no João, é nos reconhecermos no Cristo. Essa cena não existe, nós estamos no quentinho com o nosso Pai. Isso nunca aconteceu. Então, para mim, ficou mais fácil quando eu comecei a praticar desse lugar, entendeu? A culpa parece que some na hora e eu comecei a ir imediatamente para um lugar de paz. Porque, assim, essa cena não existe. Eu não quero entender a partir do meu autoconceito. Eu quero entender a partir de Deus. Imediatamente você vai para um lugar de segurança, que inclusive eu acho que é o lugar que Jesus nos convida na lição de hoje. Eu sou a luz do mundo, entendeu? Tipo, se eu sou a luz do mundo e Deus garantiu isso, essa cena aqui não é real. E aí você descansa na realidade. Fez sentido? É mais ou menos isso? Fez muito sentido. Mais ou menos isso, Ing? E eu queria até pedir ajuda aí para vocês hoje, já que a gente ia ter um pouquinho mais de tempo, porque é incrível como a minha lição de hoje está totalmente dentro a minha lição aqui, né, no mundo, está totalmente dentro da aula de hoje, Ing, porque assim, ó, sabe que a gente começa, o ego começa com os conflitos desde lá da escola, né, da escolinha. Aí a minha filha tá lá com 8 anos e desde que entrou na escola tem conflito com os colegas, né? E ela tá passando por um problemão com um João lá na escola. Porque é bullying e bullying e bullying, e aí todo mundo pega ela fazendo bullying, na hora que ele faz bullying com ela, ele faz bem escondidinho para ninguém ver. Então ela tá considerada a diaba no colégio, e o outro lá como coitadinho, que é o, né, que não está fazendo nada, que é aquele que se preocupa muito com o sentimento dos colegas, então ele não faz nada de mal para ninguém, e que é só a Laura que é a diaba lá, né? E eu estou tendo que ensinar para aprender. E aí, então, essa aula de hoje, assim, nossa, eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou ter que me entregar muito com Jesus hoje aqui, para eu conseguir passar isso que tu está ensinando nessa aula hoje para uma criança.
E é isso que estou, né, precisando entregar hoje aqui. Sabe, Essa é a minha lição do dia. Ana, eu tenho vários sobrinhos, né? Meu irmão parece um coelho. Todos os filhos que eu não vou ter, ele teve. Então, geralmente, quando eu me percebo numa situação dessa com os meus sobrinhos, eu corrijo na minha mente, porque muitas vezes é muito difícil você ensinar uma criança a, né, principalmente dependendo da idade. Hoje não, hoje eles são adolescentes, então fica mais fácil conversar. Mas, assim, no começo, eu prestava atenção, eu estava querendo defender um deles, eu estava querendo ver o outro como errado, aí eu queria trazer o meu... Então, assim, eu usava isso para ver ainda a separação e o especialismo que eu colocava na família, entendeu? Então, assim, eu falava, olha eu aqui querendo que o outro se ferre e meu sobrinho se dê bem. Tanto que teve uma história que ele terminou um namoro, e que no primeiro momento, assim, eu fiquei com ranço da menina. Eu falei, essa menina gorda, feia, ainda bem que largou de você, essa coisa horrorosa. Depois eu parei e falei, olha eu aqui, gente, no especialismo, não existe essa menina. Não existe nem esse sobrinho. Ele está mostrando o que está na minha mente. Então, uma coisa que eu comecei a entender, que as nossas sensações, elas mostram o que a gente valoriza. Então, talvez, né, acho que ainda pode responder isso melhor que eu, se você começar a observar as suas sensações quando a sua filha te conta, porque pode ser que ela está sendo uma testemunha para você, e esse menino também. E, de repente, se você usar isso para reconhecer, essa cena se dissolve, ou se transforma. Mais ou menos isso, Ing? Com certeza, aqui se encaixa o testemunho que eu quero ver no meu irmão. E não importa se é criança ou se é um adulto, porque não depende do comportamento do irmão. E isso está em eu ver, eu reconhecer o Cristo, a unicidade ou a separação. E o que o Márcio estava colocando, então, o perdão acontece e essa unicidade olhando acima do campo de batalhas. Se eu me identifico com um ser separado aqui, obviamente que não vou perdoar, obviamente que vou ver a separação. Mas isso, e Jesus chama isso de confusão de níveis. Nós não somos, a primeira coisa que temos que aceitar é que nós não somos esse ser aqui, dentro do sonho. Isso é só uma projeção da nossa mente. Não, e por isso que volta de novo a aceitar a expiação para nós mesmos. No momento que aceitarmos para nós mesmos, como o Márcio também colocou, automaticamente os efeitos disso se estendem ao nós que somos esses outros pedacinhos de fragmento de consciência, que são nossos irmãos, que ainda fazem parte da nossa mente. Só que nós não precisamos fazer nada disso sozinhos. Só precisamos reconhecer a nossa falta e permitir que o Espírito Santo nos dê o seu pensamento, porque ele está 100% atento sempre. Então, às vezes, a gente impede o Espírito Santo de nos ajudar por colocar no nosso próprio pensamento de que isso é difícil. Então, estamos duvidando do poder do próprio Espírito Santo. E aí isso já é separador. Então, aprender que nós temos o direito a receber a orientação do Espírito Santo. E olha se por detrás disso não está um sentimento de não merecimento de uma ajuda celestial. Imagina, uma ajuda celestial a mim. Quem sou eu para merecer isso? E aí, a partir desse sentimento, os testemunhos aqui no mundo, todo mundo sabe, todo mundo vive nos testemunhos, sabe como que eles são. E tentar mudar dentro dos testemunhos é mudar onde a causa não está. A causa está acima, está na mente, e na mente culpada. E a solução, então, é aceitar para si mesmo a expiação, ou seja, aí sim, como o Márcio colocou, não existe um eu e o outro, existe uma mente que é um Cristo, mas que pensou separação, e daí projetou esse teatrinho todo aqui só para dizer que a separação de fato aconteceu. Esse é o propósito, e é esse propósito que eu ofereço ao Espírito Santo, meu pensamento, que contém esse propósito, para ser desfeito.
E no lugar, então, qual o testemunho que vai vir? Obviamente vai vir um testemunho do Espírito Santo. Seja da forma que isso precisar tomar aqui no mundo físico. Oi? Posso só complementar uma coisa antes do João falar? Sim. E aí, Ana, nessa história aí do meu sobrinho, que eu percebi que aquilo ali era uma ferramenta. Tanto que, para mim, agora, eu não tenho mais esse especialismo com a família. Mãe, irmão, tio, tia. Para mim, tudo virou ferramenta. Então, assim, não é namoro mais, é ferramenta. Não é irmão, é ferramenta. Não é mãe, é ferramenta. Lógico que isso não muda o amor. Na verdade, isso me levou para um lugar de entender o que é o verdadeiro amor, que não separa. Porque todas essas pessoas, essas consciências que a gente chama de pessoas e dá um nome para elas estão aqui para me lembrar do céu. E se elas estão trazendo algum tipo de cena que é desconfortável, eu sou muito grato, porque eu confio no que Jesus me disse. Jesus disse que nada mudou, então que bom que essa cena está acontecendo para eu poder voltar para esse lugar de confiança, sabe? Então a minha prática ela tem mudado bastante depois que eu tive esse entendimento de que tudo é ferramenta, né? Isso não impede que eu expresse o amor ou essas questões que aqui a gente chama de família, né? Só que não é sobrinho, é ferramenta, entendeu? Não é irmão, é ferramenta. Então eu utilizo esse relacionamento para nos lembrar no céu. E também não é só para lembrar a mim, né? Então eu tenho aí o meu irmão com os coelhinhos dele lá. É tudo ferramenta para nós estamos todos no céu. Isso aí foi uma louca e diminuta ideia que projetou esse teatro. Então, talvez o que está acontecendo com você nessa dúvida é porque você ainda vê filha, que é normal. Mas se você pedir para que o Espírito Santo te ajude, ele vai te conduzir, entendeu? Aí vem algo inspirado para você orientá-lo. Que depois que eu fiz isso, né, aí eu pude conversar com o meu sobrinho de um outro lugar. Tanto que o namoro voltou, tão feliz da vida, e enfim. Mas é desse lugar que hoje eu tenho trazido a minha prática, tenho levado a minha prática, sabe? Desse lugar de não separação de nada nem de ninguém. Nada é para o Márcio. É tudo para o relembrar do Cristo. Obrigada, Márcio. O João também levantou a mão? O que eu ia falar, acho que vocês dois acabaram falando em sequência, que é sobre esse discernimento, que é muito importante, da gente lembrar o máximo possível de não deixar a mente tão preocupada com a forma, né? Porque o ego ele vai ficar sempre focando na forma, né? Tipo, então eu vejo a criança, eu vejo a minha aluna, eu vejo meu sobrinho, eu vejo meu pai, minha mãe, meu avô. E aí, nesse lugar, ele imprime a ordem de dificuldade que a gente tem. Quanto mais eu me lembrar do que você falou, Ing, que é sempre, o conteúdo é sempre o mesmo, mais fácil vai ficando esse processo de pedir pelo milagre e esse milagre acontecer mais rápido, né? Com certeza. E por isso que só pela prática, né? Só na prática que adquiriremos essa destreza de realmente seguirmos os nossos verdadeiros interesses, que é a paz. Obrigado, Ing. Obrigada, João. Obrigado, Márcio. Obrigada, Ana. Continuando, então, aqui no 6.7. Um filho de Deus que tenha sido liberado através do Espírito Santo em um irmão é sempre reconhecido. Então, o testemunho do Cristo no irmão, por mais que seja lá o que for que o irmão esteja fazendo, mas se eu me elevei acima do campo de batalha, se eu me elevei ao nível da mente e reconheci o Cristo, que é o mesmo que está em mim no irmão, esse testemunho disso sempre voltará na minha percepção. Esse testemunho não pode faltar. Por isso que ele diz que esse testemunho é sempre reconhecido. Ele não pode ser negado, esse testemunho, ele não pode ser negado. Se ele não vem é porque a gente não fez isso. A gente preferiu ser ainda esse ser separado e vítima.
Se permaneces incerto, é apenas porque não deste liberação completa. Então, não busquei um instante santo completo junto ao Espírito Santo. Só aí é que não pode vir testemunhas. Se eu não ofereci minha mente para o Espírito Santo, se eu não decidi mudar, que testemunho que pode vir? Então, querer a mudança, mas não aceitar ao Espírito Santo na mente, ele não pode fazer nada. Então, ainda está só em nosso poder se nós queremos ou não esse testemunho do Cristo no irmão. E devido a isso, e devido aqui a continuação do 9, então, se eu não dei a liberação completa, e devido a isso, não deste completamente um único instante ao Espírito Santo. Então, olha que coisa, eu quero os milagres, eu quero a mudança na mente, eu quero a paz, mas eu não sou capaz de dar um único instante ao Espírito Santo. Se eu não der um único instante a ele, o Espírito Santo tem que simplesmente aguardar, porque ele não pode forçar, ele desconhece duas vontades. Então, de novo, recai a responsabilidade só em cima da nossa escolha. Pois quando nós tivermos dado um único instante completo ao Espírito Santo, terá certeza de teres dado. Não vai ficar dúvida alguma se nós, de fato, nos rendermos ao Espírito Santo. Não segurar nada, que seja só por um instante. Mas se nós praticarmos isso, nós teremos certeza que esse instante aconteceu. Por quê? Terá certeza porque a testemunha do Espírito Santo falará dele de forma tão clara que ouvirás e compreenderás. Então, o irmão necessariamente vai testemunhar a nós, na nossa percepção, o Espírito Santo. Jesus diz, não há dúvida disso. Se nós não pegamos esse testemunho, é porque nós é que não praticamos um instante santo. E aqui ele está falando da prática do instante santo. Não é nem daquele instante santo final, mas da prática em cima de alguma coisa que está nos perturbando no irmão. Essa liberação precisa vir no instante que nós nos permitirmos olhar através do Espírito Santo para o irmão e para aquele que está praticando, que seria eu. Terás dúvidas até ouvires uma única testemunha a quem tenhas liberado totalmente através do Espírito Santo. E então não mais duvidarás. Então, nós, estudantes de Jesus, Jesus tem certeza disso. Quem já teve um instante santo de prática do perdão, não duvida mais do efeito do perdão. Só duvida quem nunca experienciou. Quem já experienciou, nunca mais volta atrás a acreditar 100% no ego. Quem já teve uma única liberação, ele já sabe que ela pode funcionar. E volta-se de novo a cada instante santo, a cada caso específico, até que nós aprendamos a liberar tudo para o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando de instantes santos parciais, em cima de casos específicos, em cima daquilo que nos incomoda. Então, pelo menos aquilo que está atrelado naquele caso específico. Aprender a entregar isso. Para quê? Para convencermos a nós, como tomadores de decisão, de que o instante santo realmente libera a nossa mente daquilo ao qual nós estamos acorrentados. E libera o irmão também. Mas para isso eu tenho que querer liberar o irmão. Eu não posso querer permanecer no mesmo nível que está o irmão e essa imagem de mim mesma, porque aí eu vou querer a liberação a mim e o mal ao meu irmão. E aí não funciona ainda. Aí entra isso de elevar-se, como o Márcio captou muito bem, e ele não tem mais dúvidas porque ele já experienciou, por isso que ele sabe que funciona. Esse elevar-se acima disso, esse recolher-se na mente, permitir ir a mente aos pensamentos do Espírito Santo e aí olhar de volta, acima do campo de batalhas, olhar de volta o teatrinho.
onde todos representam apenas um teatrinho projetado por uma única mente, que é a minha mente. Mas a minha mente, não a minha mente do ser separado aqui no teatrinho. A mente unificada, separada, aquela que está acima disso. E é lá que está o pensamento de separação, e é lá que tem que acontecer a cura. E essa cura se reflete automaticamente a todos os personagens do caso específico levado a essa consciência. E isso se reflete aqui esse perdão, libera aqui no sonho. Mas continuando aqui no 5, o instante santo ainda não aconteceu para ti. Então, aqui Jesus está falando do instante santo completo. Por isso que eu diferenciei no início da aula da prática do instante santo do verdadeiro instante santo. A prática já vai liberando aos poucos a nossa mente. Mas o verdadeiro instante santo, aquele de retorno, obviamente ainda não aconteceu, nós não estaríamos pensando que somos essa imagem ou essa figura dentro de um corpo. Por isso que Jesus nos diz que o instante santo ainda não aconteceu para ti. No entanto, acontecerá e o reconhecerás com perfeita certeza. Então, ninguém tenha dúvidas, ninguém ao ter vai ter dúvidas se teve ou não. Então, se alguém está pensando, será que eu tive? Não, não teve, porque está na dúvida. Porque quem teve já está desperto. Então, duvidou? Não teve. Nenhuma dádiva de Deus é reconhecida de nenhuma outra forma. Então, só pela certeza. As dádivas de Deus só vêm pela certeza. Teve dúvidas? Então, não aconteceu. Podes, e aqui, ó, isso é importante, podes praticar a mecânica do instante santo e muito aprenderás em fazê-lo. Então, o que nós estamos fazendo a cada perdão? Praticando a mecânica do instante santo. E nós aprendemos muito com ela. Todos vocês sabem o quanto vocês já aprenderam desde que iniciaram essa jornada aqui de UCEM. Tenho certeza disso. Então, por que vocês aprenderam o instante santo é só um? Porque ele diz que nós podemos, e aqui eu acrescentaria, devemos praticar a mecânica do instante santo, porque assim nós aprenderemos muito em como fazê-lo. No entanto, o brilho resplandecente e cintilante do instante santo, que literalmente te cegará para esse mundo, para a sua própria visão, tu não podes prover. Então, nós praticamos o instante santo, mas não é nós que vamos prover o resultado do instante santo. E aqui está tudo nesse instante completo, realizado e totalmente dado. O Espírito Santo já o fez por nós, já está provido. O que o verdadeiro e completo e final instante santo trará a nós, não somos nós que vamos prover. O Espírito Santo já o realizou, já deixou completo e já deu totalmente a nós. A mecânica do instante santo está nos ensinando a aceitar esse instante final. Então, por isso que estamos praticando. É que nem praticar o perdão, como eu falei no início. Nós estamos praticando o perdão com casos específicos, que ainda são parcialidades, para aprender o grande perdão final, de que nada aconteceu de fato. Mas nós precisamos ainda aprender, porque dentro do sonho tem uma escada de degraus a serem subidos. Tem dentro do sonho, a nossa mente tem níveis de aprendizagem. Como nós também já aprendemos pelo lugar, e tem as aprendizagens da dualidade, que é onde o ego nos deixou aqui no mundo, da semidualidade, onde nós estamos aprendendo que, além da dualidade do mundo, existe também a realidade de Deus, a não realidade, que é quando a mente aprende a unicidade, mas é uma unicidade que também é uma unicidade separada, que é a que fez esse mundo aqui, projetou aqui,
que muitos caminhos espirituais chegaram até aí, aqueles que não reconhecem a Deus apenas unicidade, e a pura a pura não dualidade, que é o reconhecimento que Deus é, que é onde Jesus despertou, que é onde nós somos chamados a despertar. Eu só citei isso para dizer que dentro do sonho existem níveis de aprendizagem, e a nossa mente está aprendendo com cada instante santo. Assim como aprende com cada perdão, e na verdade, instante santo e perdão, devido ao propósito, são a mesma coisa. Porque ambos estão corrigindo a nossa mente. Ambos são formas de aprendermos na nossa mente. Porque a consciência nossa está fora da mente. Então, como que vamos convencer a mente se nós não temos acesso, porque nós nos jogamos fora da mente? Quando projetamos o mundo para fora, na projeção do universo, projetamos a consciência junto para dentro de corpos, através, então, dessa prática do instante santo, ou do perdão, que permite que milagres, em lugar daquilo que o ego fez, venha em cima daquilo que já está projetado pelo ego. Isso vai convencer nossa mente. E assim a mente vai aprendendo até ela estar pronta para reconhecer o único instante santo, que na verdade ela nunca deixou a Deus. O Mauro também levantou a mão. Eng, eu tenho uma dúvida, eu acredito que alguns aqui dos irmãos já teve também por esse estado. É um estado de espírito que parece uma graça, onde você tem tudo, você é perfeito, você está realizado sem desejar. Eu confundo isso com um instante santo, o qual eu não consigo sustentar. Você tem ideia do que eu estou falando? Faz sentido? Poderia esclarecer? O instante santo, digamos assim, é a forma de você acessar esse mecanismo, esse estado do espírito que você sabe que é contínuo, que não tem culpa. O instante santo, durante o instante santo, você acessa ele. Mas como nós estamos praticando a mecânica do instante santo, nós acessamos, mas devido a ainda ter culpa na mente, nós caímos fora. Só por isso, nossa mente ainda não se entrega totalmente ao instante santo. Ela se entrega parcialmente, e ela, dentro de uma consciência parcial, ela já recebe essa dádiva. Mas a mente, ela ainda está atrelada ou presa às subdivisões, e ela ainda não se vê a todo. Por exemplo, o iluminado, Jesus, quando ele se viu iluminado, a mente dele abraçou a tudo que está dentro do sonho, nada ficou de fora. Nós, quando praticamos o instante santo, ainda vamos a partir de uma individualidade. Praticamos, a nossa mente ainda não está treinada a entregar o todo. Por isso que precisamos treinar essa mecânica de entrega, como Jesus chamou aqui acima, para ir nos convencendo de que nós queremos cada vez mais isso. Assim, nós vamos ficando cada vez mais abrangentes, até abraçarmos a tudo na nossa consciência. Aí será na nossa experiência que nos ensinará lá fora. Aí sim é o instante final. Perfeito, Não sei obrigado. se respondeu, Gratidão. Mauro? Sim, gratidão. Tá, obrigada. Continuando aqui, então, no 6... Começa agora a praticar a pequena parte que te cabe em separar o instante santo. Então, Jesus nos apela para praticarmos esse instante santo, essa mecânica do instante santo, da forma como nós, da forma limitada como nossa mente, aqui, da forma limitada como a nossa consciência está, vamos praticar esse instante santo. Receberás instruções muito específicas conforme fores avançando. Então, aqui a promessa que o Espírito Santo não vai nos deixar sem nos orientar em nosso pensamento. Então, de novo, se nós colocarmos a carroça na frente dos bois e acharmos que não sabemos praticar porque não estamos recebendo orientação, é porque não estamos praticando. Porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar à medida que nós colocarmos cada vez mais em disponibilidade.
Aprender a separar esse único segundo e experimentá-lo como algo fora do tempo é começar a vivenciar a ti mesmo como um ser que não é separado. Então, é começar a nos experimentar como um ser unificado que nós somos, fora do tempo. Não tenhas medo de que não vás receber ajuda nisso. Então, o ego, ele até diz, sim, o instante santo é muito bom, é perfeito, vá para ele, mas tu não sabe fazer ele. Portanto, ele não é para ti. Isso o ego diz. O Espírito Santo, Jesus diz, não tenhas medo de que não vás a receber ajuda. Da forma que nós formos, de onde nós estivermos, do modo como estivermos, se nós, de fato, quisermos praticar o Espírito Santo, nós receberemos ajuda em nosso pensamento em como fazê-lo. O professor de Deus, que é o Espírito Santo, né, e a sua lição darão apoio à tua força. Apenas a tua fraqueza te abandonará nessa prática, pois é a prática do poder de Deus em ti. Então, na verdade, só o ego nos abandonará na prática do instante santo. Por isso que o ego não quer que nós vamos a ele. Usa-o por apenas um instante e nunca mais o negarás outra vez. Quem pode negar a presença daquilo diante do qual o universo se inclina em apreciação e contentamento? Então, no instante santo, nós vivemos o mundo real, ou o sonho feliz, porque aí o próprio universo se inclina em apreciação e contentamento por esse instante. Então, no instante santo, embora nós ainda pensemos que estamos separados ou afastados, nós já vivenciamos um mundo sem culpa. Por isso que o universo agradece pelo instante santo. Diante do reconhecimento do universo que a testemunha, né, o mundo passa a testemunhar o instante santo, por isso que é o mundo real, as tuas dúvidas têm que desaparecer. Então, só dentro do instante santo é que as dúvidas desaparecem, não antes dele. E nem depois, só durante o instante santo, por isso que devemos praticá-lo. Então, é isso que nós tínhamos, então, sobre o fim da dúvida, como acabar com a dúvida da nossa mente a respeito do instante santo. Só nessa prática, dentro dele mesmo, não teremos dúvida. A Flora, por favor, levantou a mão. Inge, pegando um gancho na partilha do Mauro, na pergunta do Mauro, o instante santo é o mesmo que pode ser comparado a uma experiência mística ou são processos diferentes? Bom, depende, eu acho que do misticismo, porque eu acho que existem misticismos que ainda reconhecem uma individualidade, que se vêem acima, então isso seria a contraparte do ego. Mas se a unicidade é reconhecida, eu acho que na nossa linguagem também isso poderia ser visto como um misticismo, e aí está correto. Então, depende do propósito do que você chama da experiência mística. Só pegando um gancho aqui. A experiência da unicidade pode ser um instante santo, mas eu, particularmente, já tenho o misticismo como sendo algo que é devido só a algumas pessoas e não a outras. Então, para mim, já não encaixa bem. Eu tive essa experiência tanto na ayahuasca, tanto em meditação e também em práticas do Zen. A gente sabe que é um lugar onde não está sendo projetado nada. A gente está fora desse conceito de está sendo projetado o que tem no meu pensamento. Você está completamente isento disso. Eu tenho, assim, muita certeza que, Flora, a gente está falando da mesma coisa. Eu também acho, Mauro. Gratidão. Que é essa questão do silenciar da mente total, que é uma experiência é como se fosse um deslumbramento, mas é um silenciar da mente. Talvez eles chamam isso de samadhi também, parcialmente, eu não sei, sim. Mas é difícil sustentar. Mas é nesse contexto que a Inge está falando, da unicidade, não como,
que eu acho que eu já tive também uma experiência mística nesse contexto de dualidade, que tem níveis também que isso pode acontecer, mas é dentro de uma experiência que ainda tem pensamento se experienciando. Eu me entendi, isso. Ok, Isso, gratidão. então, Gratidão, eu acho que Mauro. é o propósito que diferencia. Isso. Mas, em última análise, eu acho que o verdadeiro misticismo é a unicidade. É a unicidade, não, sem Sim. sombra de dúvida. Sim. Deixa eu seguindo aqui a sequência, o João, que levantou a mão, e depois a Ana. Ing, sabe uma curiosidade que para mim, eu observo bastante no livro todo que Jesus está falando com a gente, em muitos trechos, né, porque assim, tem coisas que ele nos traz que são abstratas, então ele usa símbolos, né, para ensinar algo que é muito abstrato, né, e aí ele simplesmente fala assim, começa agora a praticar a pequena parte que cabe a ti, né? E na frase seguinte ele continua: aprende a separar esse único segundo, a experimentá-lo e a experimentá-lo como algo fora do tempo. Ele não fala assim para você, irmão, você vai fazer assim, assim, assado, é desse jeito, é dessa forma. Ele simplesmente fala assim, ó, aprende. Eu acho isso interessante porque assim é realmente uma questão de disponibilidade da nossa parte como filho de Deus e não como personagem, porque a gente não é um personagem, de se dispor a querer isso que ele está falando, porque na medida que você quer, isso você vai experimentando, né? Que nem essa sessão se chama O Fim da Dúvida, né? Você vai experimentando uma sensação de certeza e de confiança que vem chegando, né? E certeza e confiança é o contrário da dúvida. Então, é essa sensação que eu experimento, que eu tenho, assim. E aí, outra coisa que me vem em relação a isso é que, assim, o sistema de pensamento do mundo, né, o ego, ele não quer que você comece a fazer isso. E aí, o que acontece? Quando você vai tentar, em meditação, ou é mesmo, né, enquanto esse corpo está caminhando no mundo, você vai tentar colocar a tua consciência num lugar abstrato, no começo existe uma grande tendência de você experimentar muito medo, e de muita desorientação, de muita confusão. Se você se mantém devoto a essa prática, essa desorientação e esse medo vão passar, porque essa fase é um ataque da tua mente mesmo, da parte equivocada da tua mente, para fazer com que você não continue essa prática, né? Porque você sente uma sensação de terror, pelo menos eu experimentei, você sente uma sensação de terror e de muito medo. Por quê? Você está fazendo um processo que vai balançar todo o sistema, que vai te tirar do mundo. E é isso tudo que o ego não quer. Então ele projeta muitas coisas na frente para que você pare de fazer esse processo de levar a tua mente para um lugar abstrato e se reconhecer nesse lugar além do tempo, fora do tempo, né? Então, a minha fala é do tipo, a gente pode praticar isso agora e manter essa prática e realmente pedir auxílio para o Espírito Santo para que a gente se descole de todas as sensações que vêm quando você inicia essa prática. Porque, nesse sentido, você vai alcançando um lugar além e você alcança um momento de mais certeza e essa certeza ela vai aumentando, tá? Então é isso que eu queria dizer e compartilhar, porque eu acho muito interessante isso que Jesus faz com a gente, porque ele simplesmente fala, ó, aprende, né? Perfeita essa percepção, João, exatamente isso. Então, bom, Jesus, ele sabe o que ele está fazendo, então, ele não fez o que o ego queria que fizesse. Ele está fazendo realmente a partir de um ponto que ele sabe que nós, de fato, aceitaremos e faremos. Só que ele está fazendo é encurtar tempo, que a gente aceite antes isso. É como se ele falasse assim, irmão, não pensa muito, só faz. Não pensa não, só faz. Né? Exato. A Ana, obrigada, João. A Ana também. Não, isso aí foi ótimo, essa complementação do João, porque era justamente o que eu ia falar, assim, que eu, dentro do meu processo todo de busca, eu achava que eu nunca ia conseguir essa história aí, porque a resistência do meu ego era muito grande. Quanto mais eu tentava deixar minha mente sem pensamento nenhum, tipo, silenciar a mente, aquele negócio, aí era pior. Aí a minha mente falava mais ainda, entendeu? Então, Jesus foi lá e disse para mim,
aprende do jeito que vai funcionar para ti, que é simplesmente parando de se identificar com esse monte de pensamento, porque se tu não consegue começar pelo silêncio, começa pelo simplesmente olhar, observar isso tudo e ver que isso daí não é tu. Esses pensamentos não são você, não te identificam, não é quem tu é de verdade, porque a partir daí, do não me identificar com aquele mundaréu de pensamento e de tagarelice na minha mente, foi que foi possível hoje eu realmente fechar os olhos, ir até Jesus, ir até o Espírito Santo e ficar no silêncio ouvindo eles. Mas para isso eu precisei ir por outro caminho. O meu caminho foi olhar para os pensamentos e ver que aquilo ali não tinha importância nenhuma, não tinha significado nenhum, não era quem eu era, e a minha mente continuou tagarela, só que eu olhei para ela com outra perspectiva e não tentando silenciar ela a todo custo, porque não foi desse jeito, não tinha jeito de silenciar minha mente. E agora eu consigo, mas foi isso que Jesus fez comigo, bem isso que o João falou, assim, ó, aprende do jeito que vai funcionar para ti, não do jeito que está funcionando para todo mundo, ou para não sei quem, sabe? Ana, tu está só testemunhando isso, que receberás instruções muito específicas conforme fores avançando. Tu só deu um testemunho disso. O Espírito Santo sabe como guiar nossos pensamentos. O Márcio também ainda levantou a mão? Ô, Ana, só complementar isso que você trouxe, porque eu acho que o Espírito Santo acabou de responder para você a sua questão sobre o João e a sua filha. Porque você acabou de explicar de forma muito simples o que Jesus traz na revisão de hoje. Ó, ouve isso aqui, que é uma parte da revisão. O perdão é a minha função como a luz do mundo. É através da aceitação da minha função que verei a luz em mim. E é nesta luz que a minha função se mostrará perfeitamente clara e sem ambiguidade diante da minha vista. A minha aceitação não depende do meu reconhecimento do que é a minha função, pois eu ainda não compreendo o perdão, mas confiarei que a luz, mas confiarei na, ó, gente, estou sem óculos, mas confiarei que na luz eu o verei tal como é. Então, assim, qual é a nossa única função? Olhar para tudo e fazer o processo de correção, que é isso que você acabou de descrever, assim, de forma muito simples. E confiar que é isso que precisa ser feito e deixar que o Espírito Santo faça, nos guie para o resto, entendeu? Eu acho que você acabou de trazer a lição de hoje para nós, assim, de forma muito simples. Obrigado por ser esse lembrete. Eu que agradeço, Márcio. Obrigada por ler essa passagem, que eu acho que complementou tudo. Obrigada. Então, eu sinto que é muito isso, assim, né? Se o perdão é a nossa função, olha para essa cena desse menino com a sua filha para perdoar, né? E, enfim, acho que a lição de hoje é a resposta para tudo, inclusive para isso que a Ing leu aqui. Parece que a Ing pegou a lição e transformou num texto lindo, assim. O Espírito Santo falou através da Ing. Ele veio e falou assim, galera, ó o que tá querendo dizer na revisão, ó, é isso aqui. Obrigado, Ing, por isso. Obrigada, pessoal. Só vou ler aqui no chat, ainda tem um comentário da Valéria, que ela disse assim, que maravilha esses comentários, muito obrigado, João, Ana, Márcio e Ing. E com isso nós encerramos, então, nosso estudo de hoje, pessoal. Muito obrigada pela participação, por fazerem parte dessa abertura que nós temos de nos reconhecermos quem nós de fato somos. E gratidão ao Espírito Santo por nos trazer isso. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação.